um síndrome que muitos psicólogos, muitas pessoas especialistas no comportamento humano têm estudado, que tem um nome de o síndrome de Peter Pan. Alguém escutou já isso? Deixa eu explicar. O síndrome de Peter Pan é um síndrome de pessoas que cronológicamente, de acordo com sua idade, ok, nunca avançaram à idade adulta. Por exemplo, quer dizer que vamos a supor que eu sou um jovem de 25 anos, mas eu ainda tenho um comportamento de um adolescente de 15, ok? Isso é o que é chamado o síndrome de Peter Pan. É um síndrome, você pode ir lá em Google, pesquise e tudo. Então, é interessante porque aqui os psicólogos chamam que é um diagnóstico de imaturidade. Imaturidade. Uma criança não quer avançar a vida adolescente, o adolescente não quer avançar a vida de jovem, e o jovem não quer avançar a vida adulta, e o adulto não quer avançar a vida de mais adulto. Não quer avançar. Então, há muitas pessoas que nos comportamos com esse tipo de conduta, né? Então, o apóstolo Paulo, ele vai fazer um diagnóstico à igreja de Corintos, porque o apóstolo Paulo está chateado com algumas situações que estão a acontecer, e ele vai iniciar no capítulo 3, eu vou convidar os irmãos que vão lá comigo em Coríntios, capítulo 3, ele vai a iniciar com este texto desta forma, e vai fazer um diagnóstico, porque Coríntios está a ter um comportamento de uma criança, de um bebê que não quer avançar. E diz assim, capítulo 3, versículo 1 e 2. E diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha, aqui já alguns já estavam talvez a desistir, né? Iniciando, está a dizer, olha, eu não vou escrever a vocês como pessoas espirituais, senão como crianças, como carnais. Ele começa a dizer assim, para mim já é algo forte aqui. Versículo 2. E ele diz, como leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. O apóstolo Paulo aqui neste versículo, ele começa a dirigir-se a falar com a igreja de Corintos como crianças em Cristo. É interessante porque a igreja de Corinto foi uma das igrejas fundadas ou plantadas pelo apóstolo Paulo, e já estavam a acontecer uma diversidade de coisas dentro da igreja que estavam começando a dividir a igreja. Comportamentos de crentes que já tinham muitos anos de estar na igreja, condutas de crentes que já tinham muitos anos de estar na igreja e não compreendiam exatamente o que era verdadeiramente ser um crente, um filho de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele inicia nesta carta falando: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Agora, eu quero que os irmãos possam pensar comigo e refletir. Como uma criança precisa de cuidado. Uma criança precisa de alguém que esté cuidando dele. É assim, né?
Os pais, os professores ou as pessoas que trabalham com crianças pequeninas sabem que você tem que andar com ele, caminhar com ele, cuidar. Eu já partilhei algum momento que nós, os pais, somos os que começamos a ensinar as diferentes emoções aos nossos filhos. Os nossos filhos, eles não sabem o que é o medo. Eles não sabem o que é isso. Nós ensinamos a ele. Você vai ver a seu filho que está ali pendurado em algum lugar e você grita, cuidado! E a criança, que vai acontecer? Fica assustado. Aí ele aprendeu o que é o temor, o medo. Você começa a ensinar a ele. Por isso a palavra diz que nós temos que ensinar o caminho que ele deve andar, porque o outro ele já conhece. Então nós direcionamos, ensinamos. Agora, o apóstolo Paulo está com uma necessidade importante de comunicar à igreja de Corintos que tem que passar da leite espiritual a comida sólida. ¿Ok? Tem que passar da leite a comida sólida. Agora, é normal, o apóstolo Pedro, ele na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele vai a falar sobre a leite espiritual. E ele vai a mostrar-nos que é importante sermos crianças. Sermos crianças porque é uma estação, ok? Todos somos crianças, todos somos adolescentes, todos somos jovens, todos somos adultos e um dia todos vamos a chegar a sermos a velhice, acho que é a palavra. Então, na primeira de Pedro 2:2 ele diz: desejai afectuosamente como meninos, novamente nascidos, ok? O leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Agora, qual é a necessidade de precisar dessa leite espiritual? Agora, eu quero explicar uma coisa. Quando um bebê vai a nascer, a primeira leite, se podemos falar assim, que ele vai beber é o quê? O colostro. O colostro. E muitos crentes ainda estão tomando colostro. Outros estão a tomar leite e outros estão a comer comida sólida. Eu já vou explicar. 3 tipos de crentes. Então, o colostro, medicamente, está comprovado que quando o bebê toma esse primeiro colostro, essa primeira leite, se podemos falar assim, essa leite ajuda é uma sorte de desintoxicação do corpo. Essa leite vai a desintoxicar tudo, vai tirar tudo dele. Por quê? Porque o colostro prepara a criança, o bebê, para receber a leite. Ok? Então, pastor, mas como assim? O que é colostro? O que é leite? Colostro. Eu nasci de novo, recebi a mensagem e eu começo a aprender essas coisas básicas dentro da igreja. Ok? Discipulado, que é ser uma nova criatura, os primeiros passos, né? Depois disso, eu vou para leite, passo do colostro, passo para leite, e começamos a aprender doutrinas básicas, doutrinas da igreja, ok? Começamos a aprender Santa Ceia, a comunhão dos santos, o partir do pão. Começamos a aprender aquelas coisas básicas que todos nós sabemos. Sujeitar-nos aos nossos chefes, aos nossos líderes, aos líderes do governo. Começa a ensinar essas coisas. Tudo isso, irmãos, é básico, é leite. O comportamento, como eu preciso começar a comportar-me, porque eu sou uma nova criatura e estou aprendendo a ser nova criatura. Amém? Estou aprendendo a ser nova criatura. Agora, algo interessante porque é importante nós desejarmos a leite espiritual, porque
como fala o apóstolo Pedro en este texto, como meninos novamente nacidos, perdão, desejar afectuosamente como meninos novamente nacidos, ok? O leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Pastor, ¿y cuál es esa leite espiritual? Ok. Todos precisamos de uma alimentação adequada espiritualmente. Amém? Todos precisamos de comer coisas boas. Não sei, vocês lembram a sua mãe cuidando de vocês, fazendo uma sopinha, fazendo aqueles vegetais? Não lembra, não? Você comia churrasco? Então, a mãe cuidava, dava essa leitinha, né? Aquela papinha, né? Com cuidado e alimentava. Agora, é interessante porque todos nós, como crentes, todos aqui, como crentes, precisamos crescer orgânicamente. ¿Ok? Orgânicamente, como, pastor? Naturalmente. Eu posso chegar aqui, vou lhe explicar. Uma leite, a leite. Eu vou dar-lhes leite agora. Vou dar um exemplo. Irmãos, eu vou falar hoje sobre o gozo. Vou lhes dar 3 pontos sobre como ter gozo do Senhor. E aí eu vou dividir esse ensino em 3 coisas básicas. O gozo da salvação, o gozo no meio das dificuldades, o gozo na esperança. 3 pontos principais. Leite. Agora, eu vou entregar-lhe a você o ensino sobre o gozo, a doutrina do gozo. Quando você volte para sua casa, você já vai com o fruto de gozo ou vai apenas com um ensino? Vai com quê? Vai com um ensino. Você vai voltar para casa com o ensino da doutrina do gozo. Mas o gozo não foi produzido em você. Está comigo até aqui? Ok, o gozo é produzido naturalmente por causa do fruto do Espírito. Vamos a fazer a lista, vamos a lembrar. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, não demônio próprio. Domínio próprio. Pastor, como eu sei que eu estou a crescer espiritualmente e que este fruto, porque é um fruto, escutei um pregador falar, este aqui é um super fruto, que tem tudo isto. Como eu sei, pastor, que estou passando da leite espiritual para a comida sólida, a crescer, se este fruto está a manifestar-se em tua vida? Ninguém fala amém. Está comigo? Está a ver a ideia? Está a compreender? Precisamos crescer. Agora, eu ando por aí e não acontece nesta igreja, não. Aqui não acontece isso. Mas às vezes eu ando aí na rua e encontro alguém com o rosto assim, como que não quer falar com ninguém. Sabe assim, aquele rosto todo chateado, né? Aí vou na rua. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Aí eu fico, a paz do Senhor. Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem. Essa pessoa está a experimentar o gozo? Olha, o fruto do Espírito é a evidência do crescimento do cristão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Porque se ele começa a falar bem espirituais, naquele contexto, naquele momento, a igreja não compreenderia. Então, há muitos crentes, eu vou falar de forma geral, e eu quero, irmãos, que possa lembrar que nossa vida, nossa condição de nossa vida pode estar refletida aqui nas Escrituras, ok?
nós podemos espalhar nossa vida aqui. Talvez não vai falar daquilo que está passando, mas você vai conseguir ver o espelho daquilo que você precisa fazer. E aí é quando acontece a palavra viva, e já vamos a chegar por ali. Mas agora, imagina, uma criança precisa literalmente aquele acompanhamento. Adentro de nossas igrejas, falando da igreja em geral, e por favor, não vai ficar aqui, o pastor está falando de mim. Não, estou falando da igreja em geral, da igreja de Cristo, irmãos, ok? Precisamos compreender isso. Há crentes que quando chegam aos pés de Cristo precisam aquele acompanhamento, que está bom, é quase simbiótico, é aquele acompanhamento que literalmente vamos caminhando e vamos cuidando e vamos ensinando. Pode acontecer como um máximo os primeiros 2 anos, primeiro ano, 2 anos. Falo assim porque às vezes não temos aquele tempo de poder estar todos os dias discipulando, mas por ali vai aquele crescimento, e aquele crescimento básico que o novo convertido vai ensinando, vai aprendendo como ler a Bíblia, como orar, como saber quando Deus me fala, como saber que eu posso aprender das Escrituras, que escutar, que pregação ouvir, aquela coisa básica que vai tendo aquele acompanhamento. Há crentes que precisam desse acompanhamento a vida toda. ¿Por quê? Porque não estão deixando que o Espírito de Deus possa ajudá-los a crescer. E como eu sei, pastor, que eu não estou a crescer espiritualmente? Vamos a comparar a uma criança. Uma criança se importa pelo material, ok? Uma criança, para eles, importante as coisas materiais. Eu posso dar um presente a uma criança. Vamos a supor que eu tenho aqui os meus filhos. E eu dou para meu filho um presente grande, bonito, e eu dou um cartão de 500 euros. Aquele cartão presente de 500 euros para minha filha. Está aqui, é para ti. E ela vê o cartão e vê o presente grande e ele diz, mas eu quero um presente grande. Né? Mas não sabe o que tem aquele cartão. Está a ver a ideia? Uma criança se preocupa com o material. Se eu ainda me preocupo com o material, ainda não estou a crescer. Sou uma criança, estou a tomar leite. Se eu ainda preciso daquele cuidado do pastor, preciso um café, preciso que ore por mim, todos os dias, ou cada domingo. Olha, eu não estou a dizer que eu não estou contra disso. Claro, eu tenho que orar. Mas sabe qual é o problema de nossos pastores? Que nós vamos pouco a pouco dando pequenas pedras, convirtiendo essas pedras em pãozinho todos os dias, ao invés de eu dar-te o pão de vida que é Cristo, para que possa crescer. Irmãos, precisamos crescer. Precisamos crescer no Senhor. Então, como pastor eu sei que sou uma criança? Quando precisa acompanhamento. Quando está chateado, o pastor não falou comigo, tem um mês de não me enviar uma mensagem. Pode falar qualquer coisa. Mas eu preciso crescer. E como vai acontecer esse crescimento em tua vida? Vai ser um crescimento orgânico, um crescimento natural, porque é o Espírito Santo que vai te ajudar a crescer. Não é o pastor. Está entendendo? Não é o pastor. Eu tenho a responsabilidade de expor e ensinar-te as Escrituras. E claro, eu tenho a responsabilidade de dar um bom alimento, não adulterado, como disse ali Pedro. Então, por que quero falar assim? E falo tudo isso com muito amor para cada um de nós, porque precisamos crescer. Quando eu não vejo este fruto manifestar-se na minha vida, eu preciso continuamente buscar ainda muito mais a Deus. Agora, como eu sei que estou começando a crescer, pastor? Olha,
Vou lhe dizer uma coisa. Muitas vezes nós não compreendemos, como o apóstolo Paulo ele dice en Hebreos 5:11. Vamos a leer este texto. Él le dice, Hebreos 5, versículo 11 o versículo 14. Ele vai falar sobre a palavra de justiça, que o apóstolo Paulo ele aborda esta mensagem em suas cartas, porque está centrado na obra de Cristo e no plano de salvação de Deus para a humanidade. Em Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o versículo 14 diz: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, por quanto vos fizestes negligentes para ouvir. Ele está dizendo assim, eu vou simplificar nas palavras do pastor Brian. Entrou por aqui, saiu por aqui. Tá vendo? Entrou por aqui, saiu por aqui. E diz, versículo 12, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda, necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Estamos aqui falando da doutrina. Ensinamos a doutrina, ensinamos aquelas coisas básicas. E sabe qual é o problema muitas vezes de nós como igreja? É que ficamos nas doutrinas. Oferecemos a outras pessoas, o ser cristão não é uma religião, vem aqui conosco, aceita Jesus. Vendemos essa primeira impressão. Então, o que acontece? Alguém chega, aceita Jesus em seu coração e quando chega na igreja, começamos a colocar aquele monte de coisas em cima. Olha, tens que cortar teu cabelo assim, tens que fazer isto assim, não podes andar assim, não podes caminhar assim, tens que fazer aquilo, tens que batizar-te já agora. E começamos a colocar aqueles pesos, aquele fardo na vida de um crente, quando esse crescimento tem que acontecer por naturalidade. Como vai acontecer? O fruto do Espírito. A pessoa vai crescer, mas muitas vezes nós queremos impor isso quando tem que ser um crescimento natural. Creemos muitas vezes que se levamos alguém a um evento, aí Deus vai tocar e vai começar. Não, o crescimento é natural. É o Espírito Santo de Deus que faz isso na pessoa. Eu não tenho poder para mudar as vidas das pessoas. É o Espírito Santo de Deus que traz convicção. Dá uma salva de palmas a Deus, irmão. Agora, o apóstolo Paulo diz, pronto, Hebreus dizem que foi, alguns teólogos dizem que foi escrita por Paulo, outros dizem que não foi por Paulo, então eu vou me referir ao autor de Hebreus. O autor de Hebreus diz, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos habéis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Agora, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Como eu vou exercitar os meus sentidos, pastor? Em seu relacionamento pessoal com Cristo, Ele vai ajudar-lhe e a ensinar-lhe o que você tem que fazer. Como assim, pastor? Por exemplo, uma criança vai chegar lá e vai começar a perguntar: pai, eu posso fazer aquilo? Posso bater na minha irmã? O que eu vou fazer? Eu ensinar que não pode. É uma criança. Pai, eu posso jogar toda esta comida no lixo? O que você vai fazer? Não,
trabalhei para isso, para que possas comer, não podes fazer isso. Pai, posso fazer aquilo? Não. Agora, vamos a supor um adulto. Deus, posso ver pornografia? Que vai lhe não, que vai lhe dizer? Que vai lhe dizer o Espírito? Não sabe o que é? Não sabe. Que vai falar o Espírito? Não. Está na Bíblia? Não verás pornografia. Não está não, né? É o Espírito Santo que traz convicção. Ok? Agora, posso ser infiel a minha mulher? Que vai falar o Espírito? Não, não pode. Eu já falei muito isso, muitas vezes. Outros podem, você não. Posso fazer uma tatuagem até aqui, Deus, aqui no rosto vou colocar o nome da minha namorada. Não podem, não. Outros podem, você não. Agora, quem que fala isso? Quem que fala a nós essas mudanças em nossa vida? O Espírito Santo. Então, eu muitas vezes vou me colocar eu como pastor, eu quero fazer que uma pessoa possa crescer. Eu quero, é como ver um árvore de laranjas. Você já viu alguma vez um árvore de laranjas ali assim? O que estás fazendo? Eu quero produzir laranjas. Nunca viu não, né? Não. Por quê? Porque o crescimento é natural. É causado pela mera presença e relacionamento que eu tenho com Deus. O fruto do Espírito não pode ser por causa do crescimento humano. Então, você pode levar a seus amigos a qualquer evento, ou você ir a outro evento e qualquer coisa para que eu possa fazer alguma coisa, mas se eu não busco que esse fruto possa produzir-se naturalmente na minha vida, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada e vamos a continuar a ser os mesmos crentes do domingo que chego e me sento ali e o pastor vai falar, vá, repita isto comigo, Deus é fiel. Eu estou a insultar, por aí escutei um pregador que fala, eu estou a insultar o seu intelecto. É como quando estamos a ensinar as crianças na escola bíblica dominical, né? Estamos ali a ensinar que Noé levou os animais na arca. Repetem comigo, e Noé levou os animais na arca. E as crianças, e Noé levou os animais na arca. Às vezes fazemos isso, insultamos o intelecto da igreja. Me perdoa se eu já fiz isso? Né? Repeta comigo, Deus é bom. Estou brincando, não faz não. Agora, o crescimento vai acontecer naturalmente pela sua busca pessoal, não porque um pastor ou um líder vai lhe dar um acompanhamento quase simbiótico ali. E esto pode, como falaria? Isto aqui pode incomodar ao pensamento de alguns, porque crescimos assim. Crescimos em um sistema que agora a forma de fazer igreja, porque eu vou falar uma coisa, eu sou um pastor diferente a qualquer outro pastor. A forma de eu fazer igreja é diferente a um pastor de há 20, 15 anos. Estamos em tempos diferentes, estamos em contextos diferentes, mas a palavra continua a ser a mesma. Isso aqui não muda. Deus está sentado em seu trono, continua sentado em seu trono e ele não muda. Que precisa mudar, pastor? Eu. Meu coração. Agora, se vos falta amor, a doutrina é inútil. O que aprendemos na igreja, tudo vai ser inútil se eu não tenho amor. Primeira de João 3 diz, e sabemos que passamos de vida a morte quando amamos aos nossos irmãos. 1 João 3,16, em esto é conhecido o amor, em que os amamos os uns aos outros e damos a vida pelos irmãos. Agora, qual é a mensagem, pastor Brian, qual é a mensagem ou a palavra de justiça
que o apóstolo Paulo, porque olha que interessante isso aqui. Dice, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra de justiça, porque é menino. E qual é a palavra de justiça, pastor Brian? Deixa eu explicar agora isto, que é importante. Existe uma palavra escrita. Olha que estou a assinalar isto aqui. Existe uma palavra escrita. E logo existe a palavra viva. Ok? Irmãos, isso aqui é muito importante que nós possamos compreender, porque aqui eu vou falar sobre a palavra de justiça que o apóstolo Paulo está falando. Existe a palavra viva e a palavra escrita. As duas estão aqui. Ok? Está comigo até aqui? Ok, isso aqui é importante. É como que se eu vou, e por isso às vezes quando eu vou a alguns restaurantes aqui portugueses eu não gosto, porque eu vou e tenho aquele menu, como é que falam aqui? Menu, cardápio, emenda, como é isso? A emenda, porque aparece ali. Não vou falar isso. Aparece por ali bacalhau com não sei o quê. Só que eu não sei o que é. Ontem aprendi que existe o bacalhau com quê? Com broa. Para mim uma broa era, não sei, carne de vaca. Então, eu posso ir a um restaurante, olha, eu posso ir a um restaurante, eu vou ver o menu, que bom esse cardápio aqui. Diz, o que diz aqui? É bacalhau, carne, bifana e tudo. Mas eu não consigo ver o menu. Não consigo ver a imagem que está no menu. Então, o que eu quero dizer? A mensagem que foi dada para os coríntios naquela altura foi para o contexto deles. A mensagem que nós recebemos agora é para nosso contexto, mas a palavra continua a ser a mesma. Não muda. Está aqui comigo. Agora, se eu, por exemplo, eu sou muito mais visual, porque eu sou criativo, eu tenho que ver a imagem ali. Mas se eu vou a um restaurante e vejo, que bom esse restaurante, eu consegui ler o menu todo. E comiste alguma coisa? Não, não comi. É como ler a palavra, ler a Bíblia e não conhecer o autor que escreveu o livro. Está comigo até aqui? Então, o que acontece? Existem muitos que amamos mais a palavra escrita que o autor dessa palavra. Havemos muitos que amamos mais a doutrina que nos ensinaram que o autor dessa palavra. Agora, pastor, como é que acontece então? Como é que é isso da palavra viva e a palavra escrita? A palavra escrita nós conhecemos como logos. Eu leio a palavra, estou a buscar na palavra e esse logos eu recebo um rema, que é a palavra viva. A palavra viva é quem? Jesus. É Jesus. Agora, 2 Coríntios 5:16 diz assim: assim que de aqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Vou lhe explicar algo aqui. Quando eu vejo eu quero que possa analisar aqui comigo. Estamos a comer comida sólida aqui agora. Eu quero que você possa ler em sua casa um dia e veja como Pedro conseguia ver a Jesus e como Paulo conseguia ver a Jesus. Os dois têm uma imagem diferente de Jesus. Ok? Pedro conheceu a Jesus em seu período de humilhação aqui na terra. Conheceu um Jesus
com barba e com sandálias. O ministério terrenal. Paulo foi diferente. Paulo teve um encontro com Jesus e Paulo viu a um Jesus glorificado. O apóstolo Paulo, lá em Atos, ele disse que ele viajou até o terceiro céu, teve uma entrevista com Jesus, né? Aí ele com Jesus, e ele falou com Jesus. Então, a experiência de Paulo foi diferente da experiência de Pedro. Então, olha que interessante, porque vai acontecer algo em Coríntios, estamos aqui dentro da carta de Coríntios, e em Coríntios 3, 6, 9, acho que todos já ouviram este versículo, diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Isso é assim. É como o apóstolo Paulo chegou lá, pregou, né? O apóstolo Paulo, uau, vamos pensar assim. O apóstolo Paulo chegou lá na Costa da Caparica, né? Vamos falar assim. Pastor Brian chegou lá na Costa da Caparica e pregou, uau, que bom. Ele pregou um portunhol esquisito, mas eu entendi. E depois chega aqui o pastor Portugal. Uau, pastor Portugal é de Rio de Janeiro e fala muito bom, pregou muito bom. Uau! E depois chega o pastor Paulo Branco. Chega aqui, ele, nossa, o pastor Paulo Branco é o presidente de Almada. Ele prega muito bom. Agora vamos ouvir palavra do Senhor. Vai se mover o Espírito de Deus aqui. Vai acontecer milagres e vai acontecer aquilo. Então, era algo mais ou menos assim. Chega Apolo foi um pregador carismático, aquele bonito, aquele bom, todos gostavam. Depois chega Paulo chega e prega. Paulo foi uma pregação diferente. E depois chega Pedro, o apóstolo Pedro. Uau, Pedro, esse aí é um Deus doce, é um apóstolo. Ele caminhou com Jesus, falou com Jesus. Agora vamos ter um culto avivado aqui. Chega ali. Agora então, aqui acontece a primeira divisão dentro da igreja. Acontece a primeira divisão. Por quê? Porque alguns começam a falar: ah, mas eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. A primeira divisão dentro da igreja foi aqui. 3 igrejas diferentes. 3 igrejas diferentes. Então, o que aconteceu? Que a doutrina que aprenderam e tudo demais ficou ali, porque já não havia amor. Então, sem amor, aquilo que eu conheço é inútil. Está aqui comigo? Não compreendo. Agora, é muito interessante porque o apóstolo Paulo e Jesus conseguiram ver, o apóstolo Paulo e Pedro conseguiram ver um Jesus diferente. E quero que guardes em seu coração. Muitas vezes nós ficamos com aquele Jesus de barba e sandálias. Aquele Jesus de 33 anos de ministério. Quantos já assistiram The Chosen? A série essa que está agora bem popular. The Chosen. Quantos já choraram já? Ah? Eu já chorei ali. Quantos já choraram ali a ver a série dele? E vem, uau, que top foi Jesus. Eu queria ver a Jesus assim. Quem já pensou isso? Era top caminhar com esse Jesus assim, né? Vemos esse Jesus. Mas esse Jesus sim existiu. Só que esse Jesus foi o Jesus dos apóstolos, o Jesus daquela altura. Então, muitos de nós ficamos com aquele Jesus. Eu não vejo ao apóstolo Paulo ensinar a Timóteo: olha, vou te ensinar como Jesus se encontrou com uma mulher samaritana. E começa a escrever a carta. Não. O apóstolo Paulo começa a ensinar algo diferente, algo novo, algo que ele está experimentando. A experiência do apóstolo Paulo foi diferente. E eu não estou a dizer, e eu não quero que me malinterprete, mas a experiência de Pedro foi diferente, a experiência de Paulo foi diferente. ¿Por quê? Porque Pedro, ele viu a um Jesus terrenal, viu a esse Jesus fazendo milagres, fazendo aquilo, fazendo o outro.
E até Pedro mesmo, olha aqui, o apóstolo Pedro, ele diz em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro está a dizer, olha, tenham cuidado com Paulo, porque Paulo utiliza uns termos pouco difíceis de entender. Por quê? Porque Pedro tinha uma diferente visão de Jesus e Paulo tinha outra visão de Jesus. Pedro caminhou com ele, andava com ele. Imagina quando Pedro chegava lá para pregar nas igrejas, lá em Corinto. Quando Pedro chegava, todos ali, era como um rockstar ele, né? Era como, Pedro, era um cartaz ali, o apóstolo Pedro vai chegar e vai pregar aqui. Campanha de vitória, culto de vitória. Né? E quando entrava Pedro ali, quero ouvir a Pedro, pam, pam, Pedro, todos ali. Então todos queriam ouvir a ele. Era uma piada, mas não entenderam. Então, o que acontece? Olha aqui, que interessante é. O apóstolo Pedro, ele diz, tenham cuidado. Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ele utiliza termos difíceis. Perspectivas diferentes. Agora, eu quero que você compreenda. Com qual Jesus você está ficando? O Jesus de sandálias e barbas? Ou o Jesus glorificado e ressuscitado? Agora, eu quero explicar uma coisa aqui importante. ¿Por quê? Porque a palavra escrita é importante para nossas vidas. Mas esta apenas vai ser um livro mais se eu não conheço o autor da palavra escrita. Então, como acontece a palavra viva em meu coração, pastor? Quando ele começa a colocar esse desejo de amar, quando o fruto do Espírito começa a crescer, quando, olha, o apóstolo Paulo diz, cuidado que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu preciso compreender a palavra escrita, o logos, mas eu também preciso receber o rema. Então, eu tenho orado muito para que Deus possa fazer algo nos corações da igreja. E eu gosto quando de repente alguém me fala, pastor, precisamos ir na rua. E por acaso aconteceu esta semana. Pastor, precisamos ir na rua. Precisamos sair porque eu estou a ler aqui que Jesus fazia os milagres e vamos a fazer coisas maiores com ele. Vamos ir na rua e vamos a orar pelas pessoas. Vamos a orar por eles. Porque temos que praticar os dons. Palavra viva. Apóstolo Paulo diz na palavra escrita, busquem os melhores dons. E quando eu compreendo isso, então eu vou e a palavra viva que eu recebo, a palavra viva que é Jesus, porque aqui está isso importante que eu quero que os irmãos possam compreender. Atos, capítulo 17, versículo 28 diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. ¿Está comigo aqui? Escuta bem. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Três coisas importantes. En ele vivemos e nos movemos e existimos. Palavra viva. Eu não preciso, olha aqui, eu não preciso de simplesmente um domingo para recarregar as minhas baterias, minha energia para poder aguentar a semana toda. Não, eu vivo Jesus 24/7, 365 dias do ano, todos os dias da semana. Isso é a palavra viva. ¿Por quê? Porque a palavra escrita começa a tornar-se em palavra viva em mim e começo a ter uma vida prática em Cristo Jesus, porque a palavra viva é Ele. A palavra viva é Ele. Então, quando eu não compreendo a mensagem de justiça,
Eu vou ficar só com a palavra escrita, eu vou ficar só os domingos aqui na igreja e não vou fazer mais. Se eu, como pregador, continuo só na palavra escrita, eu vou chegar aqui cada domingo a ensinar aulas de escola dominical para os irmãos. Vamos a falar sobre o gozo hoje. Amém? 3 pontos. Escreva aí, repete comigo. Não, eu não quero fazer isso. Eu quero que quando eu chegue lá no céu e quando esteja perante Deus, eu fale com Ele: Deus, querido Deus, eu tirei o biberão desses bebês. Cresceram. Estão a crescer. O fruto do Espírito está neles. Estão a crescer em amor, em paz, benignidade, longanimidade e todo isso. Estão a crescer. Estão a crescer na palavra da justiça. Então imagina, se nós, já quase termino, se nós precisáramos de um teste para entrar no céu, estamos, como falam aqui, lixados. Estamos lascados. ¿Por quê? Porque imagina, vamos a supor que estamos lá no céu. Ok, vamos lá. Está aqui o teste para que tu possas entrar no céu. Ok, está aqui tu teste. Primeira pergunta. O rapto da igreja é verdade ou a segunda vinda é verdade? Opção A, opção B, opção C. Vamos lá. Usar saia é pecado para as mulheres? Opção A, chega até os pés. Opção B, chegou até a metade da perna. Opção C, é um cinturão. Se colocou opção C, que cor é? Tem que ser. Vamos lá, outra pergunta aqui. Quem vai entrar no céu? Adventista? Assembleia de Deus? Católico? Se respondeu Assembleia de Deus, por quê? Vamos lá. Terceira pergunta. E não vamos a poder copiar, porque do lado vamos a ter um adventista, do outro lado um católico, do outro lado vamos a ter um presbiteriano. Não vamos conseguir responder. Se nossa salvação dependesse disso, estamos lascados, irmãos. Ninguém entrava. Mas aqui está. O apóstolo Paulo disse: precisam deixar de tomar leite para poder entender a palavra da justiça. ¿Por quê? Porque todos nossos argumentos humanos e teológicos, se arrebatamento existe ou não, se vai ser a segunda vinda de Cristo ou não, ficam sem efeito, porque o único que importa no fim dos tempos é que eu aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal e abracei o sacrifício dele da cruz da Calvário. É isso que vai importar no fim. É isso. Não vamos a ter, e talvez isso vai incomodar a teologia de alguns, mas lá no céu não vamos a ter um teste de teologia para ver se eu posso entrar no céu. Lá vai estar um anjo com um, como falaria? Um quê? Com isso? Vamos ver, teu coração. Ok, Cristo mora aí, entra no gozo de teu Senhor. É isso que vai importar. É isso que vai importar no fim. Agora, eu quero que os irmãos possam compreender qual é a palavra de justiça que o apóstolo Paulo diz. Crescer em Deus, crescer, deixar o Espírito Santo crescer na nossa vida, que nós possamos experimentar amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E sobre todos o maior é amor. Então, todas as estruturas humanas ficam pequenas quando nós experimentamos tudo isso. Irmãos, se eu pudesse, eu ia na praia, pregava, e se alguém aceitava Jesus, vamos logo, vamos te batizar. Mas a estrutura humana, institucionalizamos tudo. Agora, não estou a criticar, não. Eu quero que entenda uma coisa. Eu quero que possa compreender algo aqui importante. Que quando a estrutura humana já não é suficiente na nossa cabeça, precisamos ser renovados. E aí, o apóstolo Paulo le diz, vai acontecer nossa transformação de glória em glória. Porque só crescer
Estou a crescer aqui. Então, pastor, como eu posso saber que eu estou a crescer? Como eu posso saber que eu estou a crescer? Quando este fruto se manifesta em você. E quando eu já não preciso, olha, e quando eu já não preciso ser como uma criança. Eu quero aclarar uma coisa aqui, irmãos. Eu sou pastor daqui. E nós estamos para servir, estamos para ajudar. E quando você precisa um conselho, vamos estar aí. Quando você precisa de oração, vamos estar aí. Mas precisa dar esse passo de ser criança, de leite, a comer comida sólida. A comida sólida é a prática de todas estas coisas. ¿Por quê? Porque Jesus está dentro de nós. E olha que importante isto aqui. Hebreus 10, versículo 19 e versículo 21 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele está conosco. Ele está dentro de nós. E agora, em Apocalipse 1, 12, versículo 17, vou pedir aqui a Matusalém se me ajuda. Eu quero que compreenda algo. O apóstolo Pedro, mais uma vez, ele viu a um Jesus de sandálias e barba. Foi a experiência que ele teve. Agora, é interessante ver que nós precisamos de viver a um Cristo vivo. Sabe que acontece muitas vezes aqui na comunhão, quando fazemos a Santa Ceia? Estamos aqui todos juntos a fazer a Santa Ceia, mas muitas vezes parece como que se fosse um funeral, né? Parece um funeral, estamos aqui. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício. Mas parece que estamos celebrando um Cristo morto. Estamos celebrando a alguém que, por exemplo, há muitos autores reconhecidos com livros. Cada religião tem um autor, né? Um fundador, né? Acho que os mormons têm o Joseph Smith, os adventistas têm a Helena White, e assim outras religiões. E nosso fundador foi Cristo Jesus. Foi aí que iniciou a igreja, o Espírito Santo. E quando nós fazemos a Santa Ceia, às vezes parece como que estamos a fazer um funeral. Mas Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Mas não em memória de que eu morri, sino em memória de que eu venci a morte. Eu venci a morte. Eu ressuscitei. Eu estou em vocês. Eu vou entrar em seus corações. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito de consolação, o Espírito de verdade que revela ao Pai. Eu estou em seus corações. Agora quero que fique em pé. Se faz favor. O apóstolo Pablo, nesta carta de Coríntios, por causa desta divisão que está acontecendo na igreja, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Irmãos, não conhecemos a Jesus segundo a carne, porque esse Jesus já passou. Precisamos conhecer a Jesus segundo o Espírito. E eu vou conhecer esse Jesus segundo o Espírito de acordo a minha relação pessoal, como eu busco a Deus. Aí eu vou conhecer a palavra de justiça, vou conhecer que Ele vive dentro de mim. Irmãos, o apóstolo Paulo diz: vós sois templos, ou ignorais que sois
templo do Espírito Santo. Ele está dentro de ti. Pastor, e por que não acontece aqui algumas coisas na igreja? Por que não oramos pelas pessoas? Porque tu tens o Espírito Santo de Deus também. Tu podes em teu trabalho, pergunta a alguém, quer exercitar a fé? Pergunta a alguém em teu trabalho. Quero deixar esse desafio para os irmãos nos próximos dias. Pergunta por alguém se está doente. Chama ele, vem cá, posso orar por ti? E ore em nome de Jesus. E eu acredito, e eu vou escutar um testemunho aqui, de que quando você orou por um doente, foi curado. Jesus falou: eu estou dentro de vocês, estou em seu coração, e vocês vão fazer coisas maiores daquelas que eu fiz. Vão orar pelos enfermos e vão a curar. Vão orar pelos escravos e vão a ser libertos. Jesus está em seus corações. Então, Atos 17:28 diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Agora, Pedro teve aquela imagem de Jesus. E João, quando ele foi lá na ilha de Patmos, ele tem uma visão de um Jesus glorificado. E olha que interessante, eu quero que feche seus olhos nesta hora e escute isto que vou ler aqui agora, porque é a palavra escrita que se torna em palavra viva. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem. Escuta bem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão relucente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, a palavra viva e a palavra escrita. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. É esse Jesus glorificado que nós temos que viver. É esse Jesus que tu tens que viver cada dia, após dia, após dia. É esse Jesus que eu preciso viver. Nele existo, nele vivo. É esse Jesus. A palavra escrita não vai ter importância se eu não conheço o autor de esta palavra. Irmãos, analicemos, basta já, por favor, de sermos crianças apenas tomando colostro, leite. Vamos a crescer. Precisamos crescer na palavra de justiça. Precisamos praticar aquela vida que Jesus nos deixou aqui na terra, mas agora a viver com um Jesus glorificado. Irmãos, vocês têm a unção do Espírito Santo em suas vidas. Vocês são filhos de Deus. O Espírito Santo está em vocês. Ele vai atuar através de vocês. Mas é necessário crescer, irmãos. Se esse fruto não está crescendo em minha vida, então eu estou a viver segundo a carne. Mas eu preciso deixar. Deus, querido Deus, eu preciso deixar o biberão. Eu preciso crescer. Eu preciso comer a comida sólida, a mensagem, a palavra de justiça, o conhecimento que aprendeu, tudo que você tem nas suas mãos, tudo o que você tem em suas mãos.
é porque Deus permitiu, mas você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Eu quero que nesta hora feche seus olhos e ali, nesta hora, possas levantar as tuas mãos ao céu, como símbolo de que este dia estamos a render nossa vida a Deus. Pai, nesta hora, Deus, estamos aqui rendendo as nossas vidas, Deus. Eu quero ver e quero pregar e mientras eu viva, Deus, eu quero predicar a um Jesus glorificado, um Jesus de vitória, um Jesus que derrotou a morte. Eu quero viver esse Jesus, eu quero viver essa palavra viva para que eu possa crescer, para que eu possa deixar de ser uma criança e possa dar passo à vida de um adulto, à vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que não depende de forças, de esforços humanos, que depende da força do único Deus, da única fonte que é Deus. Ajuda-me a saber, Pai, em que áreas da minha vida eu preciso entregar-te a Ti para crescer, Deus. Ajuda-me a entender, Pai, que eu preciso, Deus, desenvolver esse fruto, que possa crescer naturalmente. E nesta hora eu quero pedir a meus irmãos que possam levantar sua voz, que possam orar. En esta hora, que sejas tú y Deus, en esta hora orando, porque Deus quer mover-se neste momento aqui. Há muitas pessoas que estão presas ainda àquele Jesus de há 33 anos, mas Jesus quer que tu lhe conheças como o Jesus vitorioso, como o Jesus glorificado, não o Jesus que usava sandálias e barbas, não, o Jesus glorificado, o Jesus vitorioso. Que precisamos fazer para conhecer Ele ainda mais, para caminhar em Ele, para existir em Ele, para viver com Ele?